Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, a sua palavra, por que não? Atos 2 e 4. Palavra do Senhor em Atos 2, versículo 4. Nós já cantamos aqui, nós já louvamos ao Senhor. Eu já sabia quais eram as músicas que iam ser cantadas desde o domingo passado, mas eu não tinha prestado atenção de como a mensagem das músicas tinha a ver com a mensagem que eu estava falando no meu coração. E você vai entender isso. Atos, capítulo 2, versículo 4. Eu gostaria que a igreja lesse uma só voz, e eu vou estar lendo depois de novo na minha versão. Atos 2, 4. Quero ouvir a voz dos jovens aí, dos adolescentes, das irmãs, dos irmãos. Amém? No 3, hein? 1, 2, 3. E todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Pode sentar, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo, a importância de ser batizado com o Espírito Santo, de ter comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi nos dado como o substituto da presença física de Jesus na terra. Jesus estava aqui conosco e ele prometeu que ia subir para o Pai, mas que mandaria um Consolador. E ele deixou o Espírito Santo como nosso companheiro pessoal, como quem vai estar aqui conosco. O Espírito Santo, ele tem algumas funções, algumas atribuições. Uma delas é revelar a verdade. Aquilo que fez você saber que este é o caminho, que Jesus Cristo é a salvação, aquilo que fez você entender a palavra, foi o Espírito Santo que trabalhou no seu coração, que fez com que a palavra entrasse dentro de você. Essa é uma atribuição do Espírito Santo. Quando você tem vontade de ler a Bíblia, quando você tem vontade de estar na igreja, quando você tem vontade de louvar, de adorar a Deus, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. É o Espírito Santo te trazendo esse desejo, essa vontade, esse anseio de estar na presença dele. Essa é uma atribuição do Espírito Santo. Outra atribuição do Espírito Santo é gerar transformação de vidas. Todos nós aqui tivemos uma mudança de vida quando nós conhecemos a Jesus através do Espírito Santo, mesmo sendo criado na igreja. Ali tem as referências: revelar a verdade, João 16,13, e transformação, Tito 3,5. Então todos nós tivemos essa mudança. Eu fui criado na igreja congregacional, Monte Castelo, mas aos 12 anos, no culto da Assembleia de Deus, eu fui com a minha mãe e com o meu irmão, eu e meu irmão fomos lá na frente aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. E isso é importante para quem é criado na igreja, reconhecer isso diante das pessoas. E quando a gente faz isso, é porque o Espírito Santo está trabalhando. É o agir do Espírito Santo. A transformação na vida das pessoas só é possível através do Espírito Santo. Um drogado entrar na igreja e ter a vida transformada através do Espírito Santo. Uma prostituta entrar na igreja e virar uma santa através do processo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mostra a palavra, o Espírito Santo faz ela ter interesse em aplicar a palavra, o Espírito Santo ministra a palavra no coração da pessoa que recebe Jesus. E quem tem o Espírito Santo gera frutos. O Espírito Santo tem a atribuição de gerar frutos a cada um de nós. Então aquilo que você faz, aquilo que você faz segundo a palavra, o amor que você pratica, a fé que você tem, a sua alegria de estar na presença de Deus, a sua humildade, a sua sinceridade, tudo isso é fruto do Espírito Santo. Nós não temos mérito nenhum nisso. É o fruto do Espírito Santo. Ele produz em nós essas atitudes. Às vezes nós entramos na igreja, nos convertemos, ou às vezes estamos na igreja há muito tempo, mas temos orgulho, somos soberbos,
E quando o Espírito Santo começa a trabalhar, quando nós começamos a ter comunicação com Ele, nós começamos a mudar a nossa vida. Seja novo convertido, ou seja antigo de igreja, mas que passa a ter uma comunhão com o Espírito Santo. Porque Ele nos revela a nós mesmos. Ele te mostra você como você é. Ele mostra, Ele põe diante dos teus olhos os seus erros, as suas falhas. Ele nos transforma. Ele nos transforma. E além dos frutos do Espírito, Ele tem a responsabilidade de gerar, a atribuição de gerar a unidade da igreja. Porque só é possível ter união na igreja através do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, fica muito mais fácil nós convivermos juntos. Porque uma palavra que você fala para me ofender, eu vou conseguir entender aquilo de uma forma melhor. Uma palavra que eu falo para te ofender, você vai conseguir entender aquilo de uma forma melhor. Mesmo que a gente fique chateado, magoado, nós vamos ter um momento de conversa, de acerto. Nós vamos ter um momento de perdão. E tudo isso é gerado pelo Espírito Santo que atua em nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mais uma atribuição do Espírito Santo é conceder dons espirituais. Nós temos ali, não vou ter referência, só lá 1 Coríntios 12, 7 ao 10. Fala desses dons espirituais que o Espírito Santo distribui para a igreja. Então, você que se converteu, que foi batizado com o Espírito Santo, você que aceitou Jesus, vamos começar do início. Você aceitou Jesus, você foi batizado nas águas, depois você foi batizado com o Espírito Santo. Se encaixa aí aonde você está nesse processo. Você foi batizado com o Espírito Santo. Depois disso, parece que acabou, mas não acabou. Ainda tem coisas espirituais, ainda tem atitudes que nós precisamos tomar. Você foi batizado com o Espírito Santo, revestido com poder, como o pastor explicou aqui, revestido com poder. Ainda tem algo a mais. Temos os dons espirituais que o Espírito Santo tem para derramar sobre a igreja. Diz assim, 1 Coríntios 12, 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. Para outro, a mensagem, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito de fé. Para outro, o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito do Espírito Santo e pode o poder para fazer milagres, e outras recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outro, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, e é o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Então nós precisamos atentar para isso, buscar os dons espirituais. Nós precisamos passar dessa fase, dar mais um passo. Se você ainda não se converteu, aceite Jesus hoje. Se você já não decidiu se batizar ainda, decida-se hoje. Se você já batizou, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado com o Espírito Santo, busque um dom espiritual. Não pare na caminhada. É um processo de crescimento. O Espírito Santo tem outra atribuição, que é interceder por nós. Já viu aquela hora que você está orando ali? Você tem palavras para falar com Deus, mas aí vem aquelas coisas na mente, você começa a falar, e daqui a pouco você já está chorando e falando e orando, porque o Espírito Santo colocou no seu coração as palavras que você precisava usar na oração. Já viu quando você vai orar para alguém? Isso aconteceu há pouco tempo comigo. Fui orar para um jovem e eu comecei a orar em relação ao que ele estava vivendo, mas não porque eu sou adivinha, não, porque o Espírito Santo coloca na mente da gente um desejo de orar por certa área da vida da pessoa. No caso era a família. Estava orando por ele, eu comecei a orar pela família dele. Essa semana ele estava conversando comigo pela internet, ele disse que está querendo sair de casa. Eu não sabia disso. Está querendo sair de casa, está com problema sério com a mãe. Eu acho que ele não tem nem 18 anos. Foi batizado com o Espírito Santo lá no retiro espiritual. Então é isso, o Espírito Santo coloca na nossa mente
as palavras que nós precisamos usar para orar para alguém, para orar por si mesmo, para orar pela igreja. Às vezes você começa a orar para a pessoa, não sabe nem o que você está falando aquilo ali. Você não sabe nem o que você está orando naquela área. O Espírito Santo está te direcionando a fazer aquilo. Então o Espírito Santo tem essas atribuições. Ele tem a atribuição de revelar a verdade para nós, transformar a nossa vida, dar frutos do Espírito, os frutos do Espírito na nossa vida. É por causa dele. Ele tem a atribuição de cuidar da unidade cristã, conceder dons espirituais e interceder por nós. Então esse é o papel do Espírito Santo, deixado por Jesus quando ele foi assunto ao céu, após ter morrido e ressuscitado. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós sabemos que é importante ser cheio do Espírito Santo. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Em Mateus 3,11 fala sobre o batismo. João Batista dizendo: eu vos batizo com água, mas em verdade digo a vocês que há de vir um maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos pés dele. João Batista disse. E esse que vinha além, que ele está dizendo, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que ia batizar com Espírito Santo e com fogo. O batismo de João Batista é o batismo que nós fazemos aqui lá em Barra do Piraí. Nós vamos lá no culto de batismo de manhã, oramos, celebramos, e aí vocês vão entrar na piscina, em alguns lugares é água no rio, né? Enfim, aonde for, você vai entrar nas águas ali, e o pastor vai te jogar para trás, simbolizando a sua morte, a morte do seu velho homem, vai te levantar nas águas, simbolizando o nascimento de uma nova pessoa, de um novo homem, com um novo caráter, com uma nova vida. Esse é o batismo nas águas, é um símbolo que nós usamos, que Jesus deixou, uma instituição deixada por Jesus Cristo para a igreja do Senhor. Agora, ele disse que tem outro batismo, tem outro revestimento, que é o batismo no Espírito Santo. E o que seria esse batismo com o Espírito Santo? A mesma coisa. Se entrar nas águas de uma forma e sair de outra. Só que essas águas é o Espírito Santo de Deus. É algo espiritual, não é algo físico, é algo espiritual. É você ser revestido da glória dele, da presença do Espírito. Você já tem o Espírito, porque ele te revelou a verdade. Ele te fez entender que você está pecando, que você está errando. Mas você já está vestido. Agora você precisa ser revestido do Espírito Santo, do poder que ele prometeu que teria para nós. Então esse é o batismo com o Espírito Santo. É ser molhado, lavado nas águas do Espírito Santo de Deus. Lá em Ezequiel 47 fala de um riacho. Ele vai falando assim que o homem mediu 500 metros e ele andou aqueles 500 metros dentro desse riacho e a água batia nos tornozelos. E o homem mediu mais 500 metros e a água batia nos joelhos. O homem mediu mais 500 metros, a água batia na cintura, mais 500 metros ele andou e a água batia nos lombos. Mais 500 metros e ele andou. Só que ele chegou a um ponto que as águas estavam muito altas e ele não podia mais pisar no chão. Então ele só podia sair dali nadando ou então deixar a correnteza levar. Não tinha outro modo dele sair. Nesse ponto, nós entendemos o batismo com o Espírito Santo. Nós aceitamos a Jesus, começamos a nossa vida cristã, colocando o pé nas águas. Nós temos as águas nos nossos tornozelos, nós vamos caminhando, andando, as águas vão chegando ao joelho. O que isso quer dizer? Você vai tendo mais intimidade com o Espírito Santo. Só que você fica ali nas águas, no rasinho, seu pé está no chão, a água está te molhando. Você quer sentir uma coisa, a presença de Deus, você abaixa ali naquela água, se molha todinho. Você acha que está em pecado, está numa coisa, você vai ali, se lava a sua sujeira naquela água, mas depois você se levanta. Você está no controle da situação, seu pé está no chão. Seu pé está no chão. Mas quando você chega num nível que a água está te cobrindo, que você não consegue mais pisar no chão, quem está no controle é a água, ou seja, é o Espírito Santo de Deus, que toma conta da sua vida, das suas decisões.
E por que deixar alguém tomar conta da minha vida e não eu tomar conta da minha vida? Porque o Espírito Santo de Deus não quer a sua derrota, Ele não quer a sua angústia, a sua dor. Ele veio para trazer vida. Então nós podemos confiar nele. Ele criou a vida, por que ele nos levaria para a morte? Ser conduzido pelo Espírito Santo é melhor que conduzir a sua vida. É melhor que a sua vida ser conduzida por você mesmo ou por qualquer outra pessoa. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Por isso é importante ser cheio do Espírito Santo, para ele conduzir a nossa vida. Então esse é o batismo, esse é o ser cheio do Espírito Santo, é isso. E isso depende um pouco também da nossa busca, né? Vamos ler ali. Ser cheio do Espírito Santo é andar em espírito, transbordar a unção de Deus, mudar o caráter. Ser cheio do Espírito Santo é ser um cristão autêntico. Pode passar, cara. Batismo, riacho do tempo e o resultado de uma busca. Gálatas 6, se você quiser ler depois, anote. Fala sobre o ser cheio do Espírito Santo, o resultado de uma busca. Ser cheio do Espírito Santo não é uma mágica que Deus faz, não é porque alguém está com um poderzinho e coloca a mão na sua cabeça e acontece. Não. O resultado da sua busca, do seu interesse pelo Espírito Santo. Se você se interessa em ser cheio por Ele, você vai ser cheio por Ele. Mas é o resultado da sua busca, não a busca de outros. Pode passar. Transbordar da unção de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é transbordar da unção de Deus. Ou seja, não basta você ser cheio apenas, você precisa transbordar. Ah, mas eu já estou cheio do Espírito Santo, eu falo em línguas todo dia, já não preciso de mais nada, já não preciso de buscar mais nada, já estou cheio do Espírito. Não. Transbordar. Se você está cheio, você precisa transbordar, precisa entornar. E entornando nunca basta, né? Entornar sempre pode entornar. Então, se você está vazio, busque se encher do Espírito. Se você está cheio, busque transbordar do Espírito. Amém? Mudança de caráter. Ser cheio do Espírito Santo é ter mudança de caráter, como nós já falamos aqui. É o fruto do Espírito, né? Essa mudança de caráter. Agora, por que ser cheio do Espírito Santo? Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? E não apenas ter o Espírito Santo, ou saber quem Ele é, ou orar através dele, ou ouvir falar dele. Por que é importante eu ser cheio do Espírito Santo? Na Bíblia tem várias referências falando sobre Jesus cheio do Espírito Santo para levar no deserto. João Batista estava cheio do Espírito Santo enquanto profetizava no deserto. E assim tem várias outras versões. Por que cheio do Espírito Santo? Por que você precisa estar cheio do Espírito Santo? Para progredir espiritualmente. 2 Coríntios 3,18. Porque a vida espiritual é um processo. A santificação é um processo em que nós damos um passo a cada dia, subimos um degrau a cada dia. E para subir esse degrau, para dar essa caminhada, nós precisamos ter o Espírito Santo. Porque é muito complicado, muito mais difícil. O Mário falou hoje na escola dominical sobre imitar a Jesus. E é isso. É muito difícil imitar a Jesus. Mas é possível através do Espírito Santo. Porque Ele vai nos mostrar como, Ele vai nos lembrar da palavra no momento certo, Ele vai nos conduzir. E não é uma coisa fantasiosa e mística que você fala assim, uma vozinha fala lá e você fala, oi, quem está falando? Não, não é isso. Pode até ser, mas é uma coisa de dentro, que você sente, você tem certeza que é Deus, você sabe, você conhece quando é Deus e quando não é. Ele traz, você se lembra do nada, você se lembra de uma palavra, você se lembra de uma referência da Bíblia, você se lembra de um testemunho, você se lembra de uma cura, porque o Espírito Santo traz a sua memória. Então nós precisamos progredir espiritualmente, ser semelhantes a Cristo. É muito mais difícil isso do que seguir normas de igreja estipulado por homens. Sinceramente, é muito mais difícil, porque as normas não pode bater palma, beleza? Não posso bater palma, não posso usar calça, então eu ponho a saia. É mais fácil, gente. Sinceramente, é muito mais fácil. Sabe por quê? Não mexe com o seu ego, não mexe com o seu eu,
Agora tem que ser a obediência, junto com o seu caráter, semelhante ao de Cristo. Porque essas coisas que eu estou dizendo é mais fácil. Agora, renunciar ao seu orgulho, olhar para dentro de você e falar assim: eu sou orgulhoso. Jesus não era orgulhoso, eu preciso mudar. Isso é muito mais difícil, gente. Olhar para dentro de você e falar assim: eu sou soberbo, eu me acho muita coisa. Quem faz isso? Nós precisamos fazer sozinho, por si só ninguém faz isso. Só através do Espírito Santo. O Espírito Santo mostra para você, diante dos seus olhos, como você tem sido diferente de Jesus. Nós precisamos ser semelhantes a Ele, progredir espiritualmente. Quase foi embora. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para não ficar vulneráveis. Porque casa vazia, o diabo faz a festa. Tem ditado aí: mente vazia, oficina do diabo, né? Diz o Silas Malafaia que isso é uma verdade. Não é bíblica, senão daqui a pouco vamos chegar falando no colégio aí que a Bíblia diz, não é isso não. Mas é uma verdade. Sua mente está vazia, você não tem nada dentro da sua cabeça sobre Deus. Você não, sabe, faz, tanto fez. Não vamos, então não vamos. Está vazio de Deus. Você fica vulnerável ao diabo. As setas. A primeira seta que ele lança na sua mente, aquela irmã lá, gosto de você não. Essa irmã não tem nada contra, que te ama. Aí você começa a maquinar aquilo: ela não gosta de mim, eu também não gosto dela. Aí começa a maquinar. Quem falou que ela não gosta de você? Você vai buscar onde nasceu isso, onde que o irmão não gosta de você, onde que o seu líder não gosta de você, né? Vai buscar onde nasceu isso, na sua mente. Ninguém te falou, não teve situação nenhuma. Por quê? Você está vulnerável, não está cheio do Espírito Santo. Qualquer coisinha que o inimigo lança na sua mente, você acredita. Qualquer coisinha que o inimigo lança no seu pensamento, nós acreditamos, se estamos vazios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque Ele é o nosso guia. Efésios 6:11. Então, se nós queremos viver uma vida abençoada, uma vida na direção de Deus, uma vida abundante, uma vida, vamos dizer, boa, feliz, alegre, nós precisamos ter a companhia dele, porque Ele é o nosso guia. É Ele que vai dizer para você qual a decisão certa a tomar. Você vai sentir: não, é isso aqui que eu vou fazer, que eu marquei de fazer segunda-feira à noite, não está certo, eu não vou. Porque quem te fez sentir isso? O Espírito Santo. Porque Ele te lembra do que foi falado no culto de domingo, e aí na segunda-feira você lembra daquilo, e aí decide não fazer. E aquilo que você ia fazer na segunda-feira à noite ia te trazer um resultado terrível na terça-feira, ou daqui a um ano, daqui a 10 anos, porque tudo tem consequência na vida da gente. Então nós precisamos do Espírito Santo para ser guiados por Ele, para ser guiados em todas as decisões, ser guiados na decisão de qual estudo eu vou seguir, de qual esposa eu vou escolher para mim, de qual namorado eu vou escolher, ser o nosso guia, em qual ministério eu vou me dedicar, sabe, em qual colégio eu vou estudar, em tudo na nossa vida, em tudo na nossa vida. Ele é o nosso guia. Pode passar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ter uma vida abundante. 1 João 4:4. O que é vida abundante? Você pode ser salvo, você pode ser um cristão, mas não ter uma vida completa de todas as bênçãos e promessas do Senhor. Você pode ter uma vida cristã medíocre, uma vida de vir à igreja, de acreditar e de realmente um dia ir morar com Jesus no céu e ser salvo, e ter a eternidade, mas na terra passar por tantas tristezas, dificuldades e angústias e não saber sair delas, porque todos nós passamos por dificuldades, problemas e angústias e depressões e não sei mais o que. Nós passamos todos, mas quando estamos cheios do Espírito, nós conseguimos sair de todas elas, nós conseguimos lidar com todas elas, e ainda que não saiamos dela, nós conseguimos passar e viver sem ser destruído pela doença, sem ser destruído pela palavra de alguém, sem ser destruído pela atitude,
pela palavra que o inimigo lança na sua mente, sem ser destruído por uma dificuldade, por uma decepção que você teve com você mesmo, no seu trabalho, ou na igreja, porque você tem o Espírito Santo. Nós conseguimos passar por isso. Então é preciso ser cheio do Espírito Santo para não ter uma vida cristã medíocre. Se você não tem o Espírito Santo, fica mais difícil de acreditar que Deus pode fazer, fica mais difícil de você olhar para a palavra e acreditar. É preciso ser cheio do Espírito Santo para não viver uma vida medíocre. Agora, o que nos impede de ser cheios do Espírito Santo? O que nos impede? É aqui que vai começar um negócio legal. Eu vou falar um negócio aqui que passou pelo Facebook. Já deixando claro, já falei até com alguns aqui, não falando de ninguém. Que não é direta, porque os meus jovens dele, meus adolescentes sabem, e o pessoal do Salvador também sabe. E quando eu tenho alguma queixa para fazer, eu trago e coloco e falo para eles. Não fico jogando piadinha, eu falo para eles diretamente. Então eu estou trazendo para vocês o que eu já falei para alguns aqui. O que impede você de ser cheio do Espírito Santo? Pode colocar aí primeiro ponto. Estar cheio de outras coisas. Um pote, já viu aqueles potes de biscoito? Você abre o pacote e joga um monte de biscoito lá dentro. Imagina que um pote daquele está cheio de água. Obrigado. Imagina que um pote daquele de biscoito está cheio de água. E você quer colocar biscoito lá dentro. Se você coloca biscoito cheio de água, o biscoito vai fazer o quê? Vai estragar. Vai estragar o biscoito. Então primeiro você vai tirar aquela água para depois colocar o biscoito. Então se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa tirar um monte de coisa que está ocupando o lugar dele na sua vida. Você precisa se esvaziar de muitas coisas para que você seja cheio do Espírito Santo. O que me enche? O que ocupa o lugar do Espírito Santo? Aquilo que você alimenta. Você tem se alimentado da palavra ou você tem se alimentado de outras coisas qualquer no mundo afora? E tem coisa que nós nos alimentamos que não é nem pecado. Não é nem pecado. Por exemplo, eu me alimento de olhar notícias no site o dia inteiro. Eu fui procurando uma notícia no site o dia inteiro, para aqui, para cá, audiência de televisão, não sei o que, essa coisa toda. Mas será que eu parei um minuto para ler a Bíblia? Será que eu parei um minuto para orar? Será que eu parei um minuto para assistir um DVD de música? Para ouvir um CD evangélico, uma música que tem uma mensagem? Será que eu parei algum tempo para me dedicar, para me alimentar o meu espírito? E um outro exemplo que eu quero dar, pode passar. É as músicas que nós ouvimos. O que aconteceu? Um amigo meu, que eu gosto muito, amo muito, colocou no Facebook assim: quem gosta dessa banda, curte aí. Banda Hanga. Não sei nem se é essa a pronúncia, aquele nome lá. Beleza, uma foto estranha, o cara sentado na bateria com o cabelo comprido. Nem conheço a banda. Então eu fui procurar saber que banda é essa. Li um pouquinho da história, li um pouco algumas coisas sobre a banda e comecei a procurar a tradução das músicas. A primeira música que eu achei lá, estava escrito lá na história deles, foi o primeiro clipe que eles gravaram e tal. O nome da música é Me Chame em Nome da Morte. Não precisa falar mais nada, né? Me Chame em Nome da Morte. É o nome do clipe, que o primeiro clipe que eles gravaram, o nome da música. Ali já está traduzido já. Em inglês eu não risquei colocar. Pode passar. Olha só, irmãos. A música é um diálogo entre a pessoa e a morte. A morte diz assim: quando a pessoa está querendo morrer, ela está dizendo, chama-me em nome da morte. Ela está querendo morrer. Então a morte diz para ela assim: quando eu der algum tipo de dor, você tem que segurar minhas mãos. Instruindo ela. Quando eu te der algum tipo de dor, você tem que segurar as minhas mãos. Aí ele responde: além do meu silêncio, eu tenho o meu passado. Você não esteve no tipo de lugar que eu estive. Aí a morte responde: e todo o meu sofrimento se tornará algo real para a sua vida. Aquela parte branca ali parece que está ali só para confundir. Olha só a parte vermelha. Quando eu der algum tipo de dor, você tem que segurar minhas mãos. E todo o meu sofrimento se tornará algo real para a sua vida. Os nossos jovens ouvindo isso.
pessoas evangélicas, músicos evangélicos, na casa de Deus, ouvindo, porque em inglês eu não entendo, não entende, mas é isso que está falando, continua falando a mesma coisa. Passa aí, mesma música, outro pedaço, o cara dizendo: eu estou tão arrependido, parece que ele se arrependeu de morrer. E aí a morte diz: mas aí eu não poderia tomar sua vida. Você pode me ouvir chamando o seu nome. Deixa eu ler de novo. Eu não poderia tomar sua vida. Você pode me ouvir chamando de novo seu nome? De novo, seu nome? Aí ele responde: como posso ler entre as linhas? Ela, a morte diz: tentando entender. Ponto. Aí ele diz: porque toda paixão desaparecerá. Ó Deus, toda paixão desaparecerá. Então a morte instruindo ele, parece que está incentivando o suicídio, parece que está incentivando a pessoa a morrer, né? E ele já está querendo, está dizendo: chama-me em nome da morte. Pode passar. E uma outra música que diz assim, pode passar, que fala assim: quando eu deito todos aqueles corpos, penso, eu deveria viver tanto tempo. Aí a morte, o espírito, não sei quem responde: morrer é melhor do que ficar sozinho. Nós estamos trocando vidas. Aí ele responde: eu vejo os tiros, mas não vejo sangue. E depois de tudo, eu costumo rezar para Deus. Parece que ele é um assassino. Eu não li a história da música, tá? Eu só peguei a tradução. E outra coisa, eu não fui num site fanático, polêmico, né? Vocês estão gostando? Eu não fui num site de crente fanático buscar que banda que é satânica, nada disso. Eu li no Facebook o nome da banda, eu fui pesquisar a banda, eu busquei a música e produzi a música lá na internet. Então não foi no site daqueles que causa polêmica, não. E